Eu me chamo Itaci Silva Camelo. Me chamo Gleiciane Cardoso Costa Camelo. Nós temos, assim, como norte, né, a permacultura, de certa forma. E aí isso envolve todo um contexto, né, uma forma de se viver no âmbito das construções, né, a nossa casa ela é bioconstruída, né, utiliza técnicas ecológicas de bioconstrução. No que se refere à agricultura, né, porque a gente colhe algumas coisas que a gente planta, a gente usa a agricultura sintrópica, que é uma forma de agricultura orgânica e que está em consonância com os princípios da natureza. Com relação à nossa alimentação, é uma alimentação vegana, uma alimentação mais natural possível, e assim a gente busca viver de uma forma em consonância com a natureza, né? A gente pratica yoga, pratica meditação, né? E uma série de hábitos, assim, de um estilo de vida o mais natural possível. Então foi um processo de tomada de consciência, né, que nos levou a mudar o nosso estilo de vida, a partir do momento em que a gente começou a estudar mesmo, assim, quais os impactos que o nosso cotidiano podia gerar no mundo, né? Então a gente começou a tomar consciência, por exemplo, a respeito dos danos ambientais que uma alimentação causa, dos danos físicos que uma alimentação ruim também pode causar. Então veio também um processo de compreender a questão da exploração animal, e assim como também a questão da exploração animal e os impactos que isso gerava no mundo, como por exemplo o desmatamento de floresta, a devastação, a poluição ambiental também e vários outros impactos. Faz em torno, assim, o processo inteiro, acho que uns 5 anos mais ou menos, mas foi um avanço gradual, né? Com relação à alimentação, por exemplo, a gente foi deixando carnes primeiro, né? Depois laticínios, ovo, né? E aí hoje a gente já não consome mais nada de origem animal. Então, com esse processo da gente tomar consciência a respeito das nossas ações, né? A gente sempre quis ter um local onde a gente pudesse morar e a gente pudesse cultivar o nosso alimento, né? Então, nesse processo de estudo, a gente entrou em contato com a permacultura, né? E a permacultura, ela envolve um processo de cultura permanente, que é uma cultura sustentável, em que as nossas ações do nosso dia a dia possam trazer benefícios para a gente. A partir disso surgiu o nosso empreendimento, que é a Clarear, e nisso a gente começou a colocar como opções as comidas veganas, né? Porque as pessoas começaram a perguntar pra gente como fazer para realizar, né, o processo de mudar a alimentação. Então, como uma forma, a gente começou a produzir essas comidas veganas para fornecer aqui na cidade. A princípio foi um pouco mais difícil, né? Porque é um público mais restrito, e aí a partir da divulgação e do boca a boca mesmo, né, pessoas que uma já conhecem a outra, foi se disseminando. E o que ajuda muito é a questão de serem comidas muito saborosas, né? Que aí as pessoas gostam muito e aí sentem a necessidade de comentar umas com as outras dentro daquele grupo ali, já que já são de veganos ou pessoas que são adeptas de uma alimentação mais natural. E aí isso tem facilitado a disseminação, e aí com a utilização das mídias sociais, sobretudo o Instagram, né? Atualmente somente nós dois. E algo que eu gostaria de ressaltar é porque a Clarear, ela surgiu com um conceito que é justamente trazer uma cultura sustentável para Parauapebas. E essa cultura sustentável, ela envolve também a questão da alimentação, mas também uma mudança do estilo de vida, né? E a gente trazer mais conhecimentos. O nosso objetivo é proporcionar a alimentação vegana e falar sobre isso, mas também falar sobre um consumo consciente, de trazer para Parauapebas. A gente tem um propósito também junto a Clarear, juntamente com outros empreendimentos sustentáveis, inclusive a gente tem mapeado isso em Parauapebas, né, outras pessoas que têm empreendimentos sustentáveis, nos unirmos e constituirmos uma rede, uma associação de empreendedores sustentáveis em Parauapebas, justamente para facilitar isso para outras pessoas que estão procurando na condição de consumidores opções, né? Aí temos alguns amigos, assim, que por exemplo, a Karina, que faz produtos de higiene e de cosméticos naturais, né, veganos. Tem outros que produzem alimentos também veganos, entre outras opções, assim, que a gente nos unindo, constituindo essa rede, torna mais fácil para nos fortalecermos e criarmos essas opções para as pessoas que estão buscando na condição de consumidores, porque muitas vezes as pessoas buscam, mas
mas por falta de opções, por falta de apoio, elas acabam desistindo dessa busca e aí acabam se rendendo ao convencional, né? Que o convencional muitas vezes eles na visão mais do lucro e às vezes mais pelo senso comum, por ser o caminho mais fácil, né? Porque não exige muita criatividade, não existe pensar muito, acabam enveredando por esse caminho mais convencional de empreendimento e aí todo mundo fica preso nisso, né? Nesse modelo, nesse paradigma assim, vigente, que aí muitos criticam, muitos falam, dizem, o capitalismo, etc. No entanto, ninguém está pensando em alternativas, em formas. E aí, com toda essa bagagem de conhecimento da permacultural que a gente traz, a gente oferece essas opções, essas possibilidades e ajuda a construir junto, né, com as pessoas, tanto empreendedores quanto consumidores, para que a gente possa sermos, de fato, protagonistas de uma nova realidade. Atualmente, assim, que participaram, né, do mapeamento, tem 6 empreendimentos, fora outros empreendimentos que já mexem com energia sustentável, por exemplo, né, e outros maiores, como temos um amigo também que ele vai iniciar a produção de tijolos ecológicos, né, que já mexe com a construção civil, e aí outros com relação à alimentação, como eu falei, de cosméticos naturais. Atualmente eu sou servidor público municipal, né, a boa parte vem daí. E aí eu diria que 50%, né? 50%, aumentou bastante. A princípio a gente começou com a comercialização de probióticos, o kombucha, né? E aí foi algo bem modesto, né? Assim, sem tantas pretensões, no caso financeiras. Depois que a gente adentrou com as comidas veganas, aí cresceu muito a renda, porque as pessoas estão procurando mais alimento, né? E aí atualmente a gente está assim, investindo na produção de produtos, que é algo mais fácil, né? Estamos num processo também de aprender, né? De buscar conhecimento para que a gente possa viver basicamente do nosso empreendimento. Então a nossa renda ela vem justamente da parte dele ser servidor público, outra parte é porque eu dou aulas de yoga e a outra parte é dos produtos que a gente tem produzido da Clarear. E depois que a gente passou a produzir as comidas veganas, realmente a renda aumentou muito mais porque realmente está havendo procura. As pessoas estão num processo de tomada de consciência também de mudança de estilo de vida. Então, eu faço divulgação online, né? As pessoas entram em contato, a gente reserva os pedidos e aí a gente faz entregas 2 vezes na semana na cidade. O conceito do veganismo, ele visa justamente parar com a questão da exploração animal. Esse é o principal objetivo, é uma tomada de consciência política, porque assim, a mudança da questão da sua alimentação envolve um ato político, porque quando você escolhe se alimentar, por exemplo, de produtos de origem animal, de exploração animal, você não só contribui para a morte dos animais e para o sofrimento desses animais que precisam viver. Com relação ao que nós nos alimentamos hoje, né? Atualmente a gente está no conceito alimentar entre o crudivorismo e o frugivorismo. O que significa isso? O crudivorismo ele envolve alimentações predominantemente cruas, né? Nada que vá ao fogo. São apenas vegetais e frutas, né? O frugivorismo é uma alimentação predominantemente à base de frutas e outros vegetais que possam ser comidos crus. Então a nossa alimentação atualmente café da manhã frutas, almoço somente frutas e aí o jantar são saladas, né? E aí é uma alimentação assim, abundante, né? No caso, o nosso almoço são muitas frutas, né? Em torno de uns 2 quilos de frutas, que eu como 2,5 quilos de frutas. Isso me dá uma saciedade até a hora da janta, tranquilamente, né? E isso quebra um paradigma, porque antes eu nem tinha o hábito de comer frutas. O lanche da tarde, por exemplo, falava em comer frutas. Eu pensava, isso não vai me sustentar, ainda mais porque atualmente eu trabalho no pesado aqui na chácara, né? Em algumas atividades. E, no entanto, quebra esse paradigma, porque a fruta, ela tem estudos, né, dentro do frugivorismo, científicos inclusive, da bioquímica dos alimentos, que estabelece que frutas dá o que a gente precisa, porque é a glicose. O nosso organismo ele transforma a glicose em ATP, que é a energia da célula, e realmente dá um vigor, uma energia assim. E aí quando você come uma quantidade considerável, preenche todo o nosso estômago e dá saciedade. Então você consegue ter o suprimento de energia, a nutrição adequada, porque as frutas são ricas em vitaminas, em sais minerais,
minerais, em fitonutrientes e outros nutrientes que dá tudo o que o nosso organismo precisa. E as saladas, elas fornecem sais minerais, ferro e outras vitaminas. Então, ambos, né, contribuem para a nossa nutrição adequada. E é isso a nossa alimentação atual. Então, no momento, a gente tem produzido os kombuchas, que são os probióticos. Dentro das comidas veganas, tem produzido os pães, os patês, as pastas, os cookies, quibes de lentilha, quibes de abóbora, quibes de berinjela, os pães de beijo também, que são os pães de queijo vegano. E o objetivo é a gente expandir ainda mais essas opções de comidas veganas. O que nós plantamos atualmente é banana, mamão, macaxeira, abóbora, e aí determinadas épocas, porque o plantio ele segue uma sazonalidade, né? Dependendo do calor, dependendo da chuva, né? Aí época de chuva planta milho, planta pepino, planta melancia. A época de calor são mais hortaliças, né? E aí segue essa dinâmica da natureza, né? A questão do clima, né? A estação do ano e também a evolução do próprio sistema agroflorestal. O total aqui é em torno de 8.400 metros quadrados, né? Devido justamente à questão do sistema agroflorestal, ele ter essa abundância de diversidade de espécies, né? Então dá para plantar muitas coisas e muito juntas, né?